As manifestações do dia 8 de janeiro em Brasília completaram 3 anos na última quinta-feira. Durante o evento, o jornalista Marcos Vanucci, que está aqui conosco no estúdio, foi cobrir o ato e acabou preso. Ele permaneceu 70 dias no complexo penitenciário da Papuda, na capital federal. Para a gente saber um pouco mais outros detalhes aí sobre essa infeliz experiência, eu diria, eu recebo aqui no estúdio o Marcos Vanucci nessa manhã. Quero te ouvir, Marcos Vanucci, um pouco aí da sua história, como é que ocorreu a sua prisão lá no momento em que você estava cobrindo as manifestações? Daniel, uma situação que nos faz repensar muito no papel da imprensa no Brasil. Eu, que sou jornalista há quase 20 anos, me senti na obrigação de ir até Brasília, exatamente saber, ouvir as histórias de milhares de pessoas que estavam em Brasília. A gente sabe que todo esse movimento que aconteceu, que culminou com o 8 de janeiro, teve início em vários QGs espalhados pelo país inteiro, e acompanhando exatamente o trabalho da imprensa, que não mostrava essas manifestações, que não mostrava essas ações populares, quando milhares e milhares de brasileiros saíram às ruas contestando, a eleição do atual presidente da República, eu entendi que a imprensa ali naquele momento descumpria o seu papel, que é justamente mostrar tudo aquilo que acontecia nas ruas, acontecia em todos os QGs espalhados pelo Brasil inteiro. Então me mobilizei a Brasília, estive em Brasília algumas vezes, inclusive antes do 8 de janeiro, justamente porque ali eu entendia que no QG nós tínhamos aí a possibilidade, melhor dizendo, a possibilidade de contar as histórias dessas pessoas, saber o porquê daquelas pessoas estarem ali e, claro, pela minha própria experiência, considerando que se tratava de um evento histórico. E, para minha surpresa, hoje, passados 3 anos, a gente vem analisando exatamente as ações protagonizadas pelo Judiciário brasileiro, mas em nenhum momento nós imaginávamos que esses avanços, que essas prisões ilegais, imorais e inconstitucionais aconteceriam. Então, mesmo eu estando lá cobrindo, mesmo eu me identificando, eu fiz a cobertura de todo o 8 de janeiro, no sábado, ou melhor, no domingo. Então, fiz toda a cobertura, eu conheço todos os casos em detalhes do 8 de janeiro. Qualquer coisa que você me pergunte sobre o 8 de janeiro, respiro o 8 de janeiro 24 horas por dia ao longo desses 3 anos. Então, fiz toda a cobertura, presenciei tudo o que aconteceu nesta grande farsa, que é assim que eu considero, a grande farsa do 8 de janeiro, esta grande farsa criada pela esquerda, criada pelo atual governo, com o apoio do Judiciário brasileiro, para responsabilizar essas pessoas. E dentre as quais, infelizmente, acabei me tornando uma das vítimas, como o único jornalista preso cobrindo as manifestações do 8 de janeiro. Eu fui preso no dia 9, no QG, portanto, um dia após as manifestações, e que eu considero ainda mais graves as prisões do 9 de janeiro, porque muitas daquelas pessoas sequer chegaram ao Planalto, chegaram na parte de baixo de Brasília, E ainda assim foram presas, ainda assim foram humilhadas. Enfim, há muito o que se falar e eu estou aqui à disposição para qualquer pergunta, para qualquer questionamento a respeito desse tema que eu considero tão importante, Daniel. Você fala a respeito aí dessas agressões e também de humilhações, meu caro Marcos Vanucci, eu queria que você contasse para a gente como é que foram esses momentos, o que isso diz, sobretudo, a respeito da liberdade de expressão e também da liberdade de imprensa. Afinal de contas, você estava lá fazendo uma cobertura jornalística. Daniel, todas as vezes que a gente fala sobre 8 de janeiro, eu me remeto lá atrás e em determinados pontos, que são aí, que a gente consegue elencar em relação a todo esse histórico do fatídico 8 de janeiro, eu revisito situações muito graves que todos nós passamos. Eu posso abrir aqui essa nossa conversa dizendo que todas as pessoas que desceram do QG até o Planalto naquele domingo foram devidamente acompanhadas pela Polícia Militar, foram escoltadas, todas aquelas pessoas foram revistadas, inclusive eu. Quem tinha bolsa jogava as coisas no chão. Então você afirmar como
o atual governo diz ao longo desses últimos 3 anos, o judiciário brasileiro, que essas pessoas entraram naqueles prédios para quebrar tudo. Eu aqui, como uma das principais testemunhas, posso garantir para você que isso não aconteceu. As pessoas não estavam armadas, as pessoas desceram, inclusive sendo escoltadas, acompanhadas pela própria Polícia Militar do Distrito Federal. Quando cheguei na parte de baixo do Planalto, num espaço aí de aproximadamente 7 quilômetros, que é o espaço que nós percorremos do QG até aproximadamente o Planalto, eu já tinha informações e imagens de um grupo de pessoas que já havia descido ao Planalto na frente desses manifestantes. Antes que eles descessem, eu também gravei imagens deste mesmo grupo a cerca de 1 quilômetro do QG. Portanto, analise comigo, Daniel, e eu peço inclusive a análise da nossa audiência. Analise comigo, nós vamos assistir a uma partida de futebol, uma final de campeonato paulista entre Corinthians e Palmeiras. Se você é corintiano, você vai se juntar a qual torcida? Obviamente a do Corinthians. Então, se essas pessoas que eu identifiquei como infiltrados estavam separadas do QG, portanto a 1 quilômetro do QG, elas estavam por qual motivo? Essa é a minha primeira pergunta, o meu primeiro questionamento. Além do que, eu cubro política e polícia há quase 20 anos. E a gente percebia exatamente neste grupo distinto uma diferença em vários quesitos, sejam relativos à idade, seja relativo ao comportamento e à própria vestimenta. A maioria das pessoas que estava no QG eram pessoas acima de 40, 50, 60 anos, o que diverge da imagem que eu tenho dessas pessoas que estavam aproximadamente a 1 quilômetro do QG naquele mesmo horário. Pois bem, essas pessoas tiveram acesso ao Planalto no momento anterior à descida da grande massa. Eu, por exemplo, posso discorrer aqui para você, Daniel, de diversos detalhes, mas um dos detalhes que mais me chama a atenção, eu tenho uma imagem, por exemplo, de algumas pessoas descendo por trás do prédio do Congresso, por volta de 5h30 da tarde, utilizando uma tereza. O que é a tereza? A tereza é uma corda improvisada, no caso de Brasília foi improvisada com uma mangueira de incêndio, né? Nos presídios a tereza é improvisada com tecido, com lençol que os presos fazem para escalar paredes. E obviamente, Daniel, que as pessoas que estavam lá no QG, portanto com 40, 50, 60 anos, não teriam habilidade nem para produzir uma tereza, quanto mais subir ou descer por uma tereza. Então essas pessoas deixaram o Congresso descendo por tereza, eu tenho essas imagens. Eu, por exemplo, um outro fato muito importante que eu venho denunciando, inclusive nas comissões que eu tenho participado em Brasília, eu sou o único preso político que venho sendo ouvido em denúncias, estou na minha 7ª comissão já em Brasília, a minha última foi agora no último dia 10 de dezembro, que foi uma comissão de segurança pública presidida pelo deputado Coronel Meira, onde eu levei muitas informações a respeito de violações de direitos humanos e tortura que foram praticadas contra os presos políticos do 8 de janeiro. Então, naquele momento da minha cobertura, eu, por exemplo, tenho imagens de Celina Leão, governadora em exercício do Distrito Federal, na janela do Palácio da Justiça, ao lado de Flávio Dino, assistindo a toda a quebradeira. E quando ela vê que eu começo a gravar, eles então fecham a cortina. Esse fato tem sendo denunciado, eu venho denunciando isso há muito tempo, já que Celina Leão, é importante lembrar, ela já é pré-candidata a governadora em Brasília. Então eu queria deixar um recado aqui, se você me permite, aos eleitores de Brasília, que vocês fiquem muito atentos a essa cidadã, porque apesar de ela como governadora tendo as prerrogativas aí de impedir essas invasões, ela não fez, mas ainda assim assistiu pela janela e ainda foi na maior cara de pau nos visitar na Papuda, Daniel. A Berenice Leite é quem faz a próxima pergunta para você, Marcos. Diga, Berenice. Pois é, Vanucci, ainda falando sobre a Celina Leão, né? Ela, depois que o governador, o Ibanez Rocha, foi destituído, ela acabou assumindo interinamente ali, né,
o cargo como governadora. E, infelizmente, tem aí uma amizade entre ela e a Michelle Bolsonaro, né? Gostam de tirar fotos juntas, não entendemos até hoje essa amizade. Mas eu estava aqui ouvindo seu relato, muito importante, e em relação a esses infiltrados, né? Agora há pouco a gente noticiou aqui que o ministro Moraes vai revisar ali, tirar alguns dias, mais de 60 dias, que o rapaz do relógio, como ficou conhecido, ele agora vai ter ali esses dias descontados, enfim. Importante a gente destacar isso, porque lá no QG, eu também cheguei a ir algumas vezes, fazer uma cobertura lá jornalística, e um dos lemas, das regras, era não usar camiseta estampada com a foto do Bolsonaro, justamente porque as pessoas estavam ali de forma... por vontade própria, e eles não queriam, de forma alguma, colocar que era o ex-presidente Jair Bolsonaro que estaria convocando eles para estarem nesse acampamento. Foi uma vontade própria, o povo estava ali por sua conta e risco. Então, eles não queriam, de alguma forma, prejudicar o ex-presidente, por isso não usavam essas camisetas lá. E o moço do relógio estava usando a camiseta estampada a foto do Bolsonaro, né? E assim, ele foi uma das obras mais caras que tinha ali dentro do Congresso Nacional. E agora a gente vê esse tratamento diferenciado, porque outros condenados, presos pelo 8 de janeiro, não têm essa assiduidade do ministro em revisão de pena e progressão de regime. Bom, dito isso, a gente sabe que você esteve lá, foi preso, passou por muita coisa na prisão, então queria te ouvir em relação a isso, porque eu tenho na minha mente aqui o caso de uma idosa que foi espancada, e ela fala que foi uma mulher muito mais jovem que bateu nela, que inclusive faccionada, né? Ela é de uma facção criminosa, e que os presos pelo 8 de janeiro eram muito perseguidos na cadeia, né? Você vê, chegar ao ponto de bater numa idosa. Então, queria que você nos relatasse isso. E, por fim, saber se você também você foi conduzido ali para aquele ginásio que virou um campo de concentração, onde idosas, crianças, muita gente passou mal. Se você esteve lá, como é que foi esse momento que vocês ficaram lá sem água, né? Enfim, muita gente podia ter já, né, morrido ali mesmo naquela situação, considerando que eram pessoas muito idosas que estavam no acampamento. Berenice, passei por todos os processos que você conhece. Tudo que foi falado sobre o 8 de janeiro, eu passei por tudo, inclusive por essa própria quadra que você se refere, que foi apelidada de campo de concentração. É claro que para a gente detalhar aqui tudo que nós passamos, haveria necessidade de um tempo muito maior. Eu vou tentar aqui identificar e falar a respeito de coisas que pontualmente eu considero mais graves, né, em relação a tudo o que nós passamos. Bom, como eu falei para o Daniel agora no início, eu fui preso na segunda-feira, então eu fiz a cobertura no domingo, voltei para o QG por volta de 6 horas da tarde, lá acabei precisando colocar meu telefone para carregar, fui convidado a dormir por ali porque eu estava muito cansado. Uma das barracas ali me ofereceu comida e eu acabei dormindo ali numa das barracas do QG e acordei no dia seguinte nós acordamos, melhor dizendo, com o QG todo cercado. Fui então me dirigi então a um dos comandantes e fui tentar entender o que estava acontecendo. Me identifiquei como jornalista, disse que estava ali trabalhando, fazendo a cobertura e o que ele me dizia era, entrem nos ônibus. E eu perguntava, entrar nos ônibus para quê? Para onde essas pessoas serão levadas? E ele, de forma recorrente, dizia, entrem nos ônibus. Vocês estão aqui há 70 dias, vocês já tiveram um problema com o Exército? Falei, não, eu não estou aqui há 70 dias. Eu cheguei aqui ontem e eu tenho direito de saber para onde nós vamos. O senhor entraria num ônibus sem saber o destino? E ele disse, entrem nos ônibus, e começou a chorar. Então, neste momento, eu percebi que ele sabia exatamente que todas aquelas pessoas seriam presas, né? E, obviamente, isso não foi falado, porque certamente haveria uma reação contundente, porque nós tínhamos muitos homens naquele QG, e é claro que nós iríamos assistir a um episódio ali que eu considero de uma chacina a céu aberto, que é o que aconteceria caso essas pessoas fossem avisadas sobre essas prisões. Eu já assisti a quase uma chacina na cobertura no Planalto, no próprio 8 de janeiro, com as pessoas sendo bombardeadas por 3 helicópteros, por tiros de bala de borracha. Eu socorri várias pessoas. Você deve, Berenice, a nossa audiência também deve se lembrar, por exemplo, do Epaminondas, que é um caso muito recorrente, que tomou um tiro no olho, perdeu o olho esquerdo,
Eu fui uma das pessoas que o socorreu na época e nos encontramos no meu depoimento a Pedro Vaca, quando ele esteve ouvindo aqui presos políticos do 8 de janeiro, quando ele esteve no Brasil, representando a OEA. Dito isso, fomos então levados para uma base da Polícia Militar e quando nós chegamos a essa base da Polícia Militar, eles rodaram conosco por volta de 1h30, 2 horas, nos expondo à imprensa. Chegamos então nessa base e lá eu pedi então para ir ao toalete. Quando desci do ônibus, abordei um dos policiais e perguntei onde nós estávamos. E o que ele me disse, que é inclusive uma das informações que eu tenho levado quando sou convocado a essas comissões para denunciar todos esses fatos. O policial me diz que, de acordo com as informações que ele teria tido, que nós deveríamos ter sido levados à rodoviária municipal e lá liberados, identificados e liberados. E que isso havia sido acordado com o governo. Quando nós chegamos, então, a essa base, o comandante, que é o coronel Maine, pergunta, então, o que essas pessoas estão fazendo aqui? Por que essas pessoas foram trazidas para cá se havia sido combinado que elas seriam soltas? E aí ele recebe, então, a informação que o plano foi mudado e que essas pessoas seriam presas. O próprio comandante, portanto, também teria sido enganado. E aí, neste momento, quando ele é informado que nós seríamos presos, ele então se nega a efetuar essa prisão e, posteriormente, ele também é preso por conta desta negativa. Estas informações de um policial militar que me passou quando nós paramos nesta base. Eu posso prosseguir, Daniel? Sim, fica à vontade. A partir daí, fomos levados, então, para a quadra da Polícia Federal, né, que é uma quadra poliesportiva mesmo, um ginásio poliesportivo, cerca de 3.000 pessoas, muitas pessoas passando mal, muitas pessoas adoentadas. Eu me lembro de um fato muito grave, que dentro do ônibus onde eu estava, um senhor passou muito mal, perdeu todos os sentidos, ficou completamente roxo e foi retirado desse ônibus sem nenhum sinal vital. E até hoje eu não tive informações a respeito desse cidadão, o que ocorreu, se ele realmente faleceu. E se ele faleceu, essas informações estarão escondidas, porque eles não vão deixar com que essa informação vaze. Outra informação muito importante em relação ao que você diz sobre tortura, né, e violação. Muitas pessoas... É até um pouco pesado, Daniel, já me desculpo antecipadamente com a sua audiência, mas é necessário que se fale sobre isso. As pessoas elas foram fechadas completamente nos ônibus, as portas dos ônibus fechadas, os motoristas não abriam as portas, nem tampouco as janelas, e as pessoas passaram então a utilizar a escada traseira do ônibus como toalete. Então as pessoas passaram ali de forma improvisada, com toalhas, a improvisarem então um banheiro, ali elas defecaram, ali elas urinaram e sem o menor constrangimento por parte das autoridades. Por mais que elas batessem nas janelas, por mais que elas pedissem para saírem, essas pessoas elas não eram autorizadas. Já na quadra, muitas pessoas jogadas ao chão, apenas um banheiro com todos os vasos completamente entupidos, com os dejetos inclusive saindo pelos vasos, a água cobrindo todos os nossos pés no chão, na altura da canela, um banheiro apenas para todas as pessoas, inclusive mulheres e crianças e animais presos conosco, cerca de 3.000 pessoas. Ali nós passamos 3 dias, né? Essas pessoas paulatinamente elas eram ouvidas, fazia-se uma fila para serem ouvidas do outro lado da avenida pela Polícia Federal. Eu fiquei por último, tentei ficar por último, porque justamente eu queria tentar entender o que acontecia com essas pessoas que eram ouvidas antes de mim, né? E aí, quando chegou o meu momento da minha oitiva, o advogado que eu contratei ali apresentou os meus vídeos como repórter, dizendo que eu era um jornalista, que eu estava ali cobrindo as manifestações. Ele me pediu algumas imagens recentes, porque as imagens que esse advogado apresentou eram imagens da época da Globo, da CBN, da Rede TV, da Record, desses veículos que eu passei em São Paulo. E o delegado me fez um questionamento muito absurdo, perguntando se eu não tinha imagens mais recentes. E aí eu devolvi com uma pergunta:
O senhor é mais ou menos delegado no início da sua carreira ou atualmente? Se os meus vídeos não comprovam para o senhor que eu sou jornalista, por serem vídeos de 2019, 2020, qual é o problema nisso? Né? Então ele desconsiderou completamente essas provas, esse material, e talvez, pela minha resposta, pela minha argumentação com ele, talvez ele tenha ficado aí, se sentido um pouco ofendido e disse então para o meu advogado que eu iria ficar. Né? Importante lembrar agora também, Berenice, que é claro que naquele momento todos nós estávamos bem abalados psicologicamente, mas hoje, passados 3 anos, eu posso garantir para todos vocês, colegas aqui da Oeste, que eu não estive naquele local aleatoriamente. Eu tenho absoluta certeza que qualquer foca, para a nossa audiência que não sabe o que é foca, é o jornalista em começo de carreira, qualquer foca gostaria de ter tido a experiência que eu tive como único jornalista cobrindo todas as manifestações. Então hoje eu me sinto, além de orgulhoso, muito comprometido em trazer essa verdade, em trazer luz a toda essa farsa, a toda essa mentira que culminou com a destruição de milhares e milhares de vidas de várias pessoas pelo Brasil.